Estamos começando mais um Papo dos Anjos, o nosso podcast aqui do Colégio dos Santos Anjos. Estou eu, Bruna, junto com a Bianca. É isso aí. E hoje a gente vai falar de um tema que tem muito a ver com o nosso colégio, né? Até porque a gente vai fazer 118 anos no próximo mês. Então, se você não segue a gente aqui, não é inscrito no nosso canal, já pode se inscrever, já deixa o seu like para ajudar a gente e manda esse vídeo para geral. É isso aí. E hoje o podcast está muito especial. Eu vou apresentar para vocês os nossos convidados. Nós vamos falar um pouquinho sobre essa história da educação e educação católica até chegar aqui no nosso Colégio dos Santos Anjos, que, como a Bianca bem disse, vai fazer 118 anos. Mas eu vou apresentar aqui o currículo dos nossos convidados de hoje. Eu já vou começar dando a primeira qualificação. Foram meus professores e excelentes professores. E eu vou colocar aqui primeiro o Ângelo Monteiro, perdão, Ângelo. O Ângelo Monteiro, que é professor e pesquisador da Univassouras, editor executivo da Mosaico, revista multidisciplinar de humanidades, e responsável pelo Núcleo de Empreendedorismo Social e de Negócios, também da Univassouras. Doutorando em História pela Universidade Vale do Rio dos Sinos, mestre em História Social, graduado em Licenciatura Plena em História, membro titular da Academia de Letras de Vassouras e membro efetivo do Instituto Histórico e Geográfico de Vassouras. Seja bem-vindo, Ângelo. Obrigado, Bruna. Obrigado, Bianca. Muito obrigado mesmo pelo convite. Nós que agradecemos pelo sim. E aqui, a professora Irenilda Cavalcante, doutora em História Social Moderna pela UF, possui também graduação em Biblioteconomia pela Universidade Federal de Pernambuco e licenciatura em História pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Cataguases. É especialista em História do Brasil e mestre em História comparada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. É membro do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, o NEAB da Universidade de Vassouras. E por aí vai. Seja bem-vinda, Erenilda. Obrigado, Bruna, minha querida aluna, e a Bianca, né? Ainda não decorei o nome. E agradeço muito a oportunidade, né? A primeira vez a gente nunca esquece. Isso aí, vai ser muito especial o nosso podcast de hoje. Já dá para ver aqui que a conversa vai ser boa, né? Então, a gente quer começar contextualizando um pouco da origem da educação, como é que tudo isso começou, para a gente fazer uma base. O que vocês podem trazer de relevante para a gente nesse ponto? Bem, a história da educação, e assim, falar educação é uma coisa complexa, né? Porque a educação está dividida em dois aspectos. O aspecto ensino e o aspecto educativo familiar. Então, quando a gente pensa em educação, lá no comecinho, era uma educação familiar, de tradição oral, e visava a passagem das gerações anteriores para as gerações futuras das tradições, dos afazeres, das práticas, né? E muito tempo depois é que você começa a ter uma educação como a gente pensa hoje, que seria o ensino, né? E junto com o ensino, vai haver aí uma separação entre o que se faz na família e o que se faz no ambiente próprio, né, de ensino, a questão da escrita e da leitura vai ter um papel preponderante. Lembrando que a escrita nasce com aquela observação, principalmente dos caldeus, das marcas que os pássaros deixavam na terra molhada. E eles começaram a pensar, poxa, será que a gente também não pode grafar memórias, né? Marcar quantidades, por exemplo, né? E a escrita começa dessa forma e a leitura começa na área da religião, na arte divinatória, tanto na leitura dos astros, que a gente conhece como astrologia, né? Mas que é a mãe da astronomia, quanto na questão da adivinhação das entranhas dos animais, então tentando adivinhar o futuro. Então você tem os dois lados, né? O horóscopo
nos céus e as entranhas dos animais na terra. Tudo isso para saber a vontade dos deuses para o futuro. Bem, juntando essas duas coisas, a escrita e a leitura, que é a decifração de códigos, surge aí as primeiras escolas e a primeira profissão ligada à escrita e à leitura, que é o escriba. E a gente tem estátuas, né, maravilhosas aí, principalmente herdadas do Egito e da Grécia, quanto a isso. Então, quando a gente pensa em educação, tem esses dois aspectos, né? Mas, assim, a grande matriz para o Ocidente da educação é a Grécia, onde você começa a ter aqueles filósofos, que são pensadores, né, sobre a natureza, a verdade, a vida, e esses pensadores começam a ter discípulos, né? E aí isso vai crescendo, até que chega àquele ideal da educação, que assim, está gravado na paideia, né? Que junta tanto os aspectos intelectuais, com o aprendizado da gramática, da escrita, da oratória, etc., quanto a parte física. E aí a física entra, a educação física, né? E a educação física começava com dois aspectos que eu adoro, que é a música e a dança. Né? Então, para você ser um bom atleta, precisava saber dançar e cantar. A Grécia, a Roma, né? O Império Romano vai herdar da Grécia essa educação e que vai desembocar aí no cristianismo. O cristianismo vai ser o grande herdeiro de todas essas tradições aí do Oriente e da Europa nascente. E uma dúvida assim que eu tenho também, não sei se vocês podem ajudar a gente aqui. Quando a gente fala de história, a gente tem documentos, como a senhora falou no início, mas a gente também tem um lado interpretativo. Porque a gente vê, assim, de alguns historiadores, né? Porque a gente vê, por exemplo, a história do Brasil narrada sempre de uma mesma forma. Existem mais caminhos que a gente possa traçar dentro de uma mesma história? Você quer falar? Então, o que acontece? Certa vez, conversando com uma colega, a gente discutindo, a história, ela é a construção de uma narrativa. E essa narrativa, normalmente, ela tem um viés, que pode ser um viés cultural, social, econômico, pode ser em relação ao gênero masculino ou feminino, ele pode ser a história da educação da infância. Então, há caminhos, existem vários caminhos, e esses caminhos eles podem ser feitos. Por exemplo, eu gosto muito da história social e gosto muito do cotidiano, a questão das doenças, das epidemias, né? É o que eu gosto de trabalhar atualmente, né? A Irenilda também trabalha com a questão política, né, Irenilda? Assim, essa grande diversidade interpretativas que o Ângelo colocou, ela desabrocham a partir do século XX. Até o século XIX, você tem uma interpretação das fontes, que são os documentos que chegaram até a gente, né? De uma forma muito próxima à fonte. Então, se a fonte dizia, está dito. Se a fonte não dizia, não existiu. Né? Era uma coisa muito complicada. Então, você tinha que ter uma quantidade enorme de fontes para dar conta de preencher as lacunas. A partir do século XX, vários historiadores começam a se aproximar de outras áreas, que a gente vai chamar de interdisciplinares, a sociologia, a antropologia, a política, a geografia, que vão permitir novas interpretações. Então, esses historiadores retomam as mesmas fontes e vão buscar identificar nessas fontes informações que não tinham sido detectadas anteriormente. Por exemplo, as questões culturais. Eu vou fazer uma história das mulheres, então eu vou observar nas mesmas fontes onde é que está a mulher aqui. E a infância? Como é que era a infância em Roma, a infância no medievo? Né? E aí eu vou caçar criança nessas mesmas fontes. As fontes são as mesmas. As perguntas que eu faço à fonte é que vai mudar e vai me dar respostas diferentes. Né? Atualmente, assim, desde 2017,
eu fui desafiada pelo nosso reitor, né, querido reitor Marcos Soares. Ele perguntou assim: existe uma história da natureza? Existe uma história ecológica? Por que você não trabalha isso no mestrado de Ciências Ambientais? E aí eu fui descobrir a história ambiental, né? E eu estou assim encantada, porque nas mesmas fontes que eu trabalhei com história política, como o Ângelo falou, a minha dissertação e tese são história político-administrativas, são cartas, a maioria dos documentos, em que a primeira coisa que se fala numa carta é, primeiro, o estado da saúde das pessoas, segundo, o estado do tempo. Aqui choveu muito, aqui choveu pouco, aqui está uma seca terrível, teve uma tempestade que derrubaram as barreiras. Então, você consegue rastrear os aspectos da natureza, da ecologia, dos tempos, né, através dessas mesmas fontes. Então, o encanto da história é porque ela não se esgota. Eu consigo ir na mesma fonte com outras perguntas e ela vai me dar respostas bem interessantes. Que legal. Sem contar as fofocas. E tem muita coisa, assim, as fontes, que a Ireneusa também colocou, nessas várias áreas, né, que são auxiliares da história, como a história auxiliar da geografia e de outras, alguns estudiosos, pesquisadores começam a se aventurar, né? Por exemplo, tem um autor chamado Paul Ricoeur que ele utiliza psicanálise, filosofia e linguística para analisar uma fonte histórica. E ali, naquele texto da história, ele consegue tirar informações que às vezes a fonte não está falando. Então, assim, Legal. nós temos muitos caminhos mesmo. E essa parte que ela falou, assim, do tempo, da seca e tudo mais, também a gente está vendo o cotidiano da pessoa, dela acordar, dela levantar, de fazer o que nós fazemos diariamente. São pessoas como nós que viveram num momento diferente, mas que a gente consegue, através do que eles escreveram, ver como eles viviam naquela época. A minha pergunta, assim, teve um interesse pessoal, porque eu tenho descoberto, na verdade, um novo Brasil, uma nova forma de contar a nossa história que, para mim, está fazendo toda a diferença, né? Então, a gente tem muito essa coisa de os portugueses, a gente minimiza muito quem eles foram, né? E parece que a nossa história também é pobre nesse sentido. E aí, eu vendo umas outras formas de contar a história, aí você imagina como que aquelas pessoas poderiam ser covardes ou minimizadas, assim, se eles se lançavam ao mar desconhecido, né? Já tinha o poema do Fernando Pessoa, né? Ó mar salgado, quanto do seu sal são lágrimas de Portugal, por ti cruzarmos, quantas mães choraram. Então, você vê que tem uma grandiosidade disso, né? Nisso. E também a questão de encontrar uma terra prometida, encontrar algo mais. Será que as pessoas assim deixavam suas famílias, tudo para trás, por causa somente de especiarias na Índia? Ou tinha isso e algo mais? Por isso que eu fiz essa pergunta, que eu assim, estou gostando de descobrir. Olha, isso é um desafio, né? Eu já tive alunos que, quando eu falava assim, vou dar a nossa disciplina é História Colonial, e os alunos fecharem a cara, né? Porque já vem com uma tradição, com informações, né, bastante distorcidas, exatamente porque estão muito afastados das fontes, né? Você tem apenas os livros didáticos. Então, quando você vai para as fontes, o que é que você encontra? Primeira coisa, né, a iconografia. O que é que você vê nas velas? O que está escrito nas velas? Uma cruz. E a cruz dos cruzados, não é uma cruz qualquer. É a cruz dos cruzados. Então, eles vinham em uma cruzada. Primeira coisa. Nesses barcos estavam presentes homens da igreja. Jesuítas? Não jesuítas. A ordem não tinha sido criada ainda. Você tem carmelitas, você tem franciscanos, muitos franciscanos, alguns dominicanos, menos um pouco, mas porque eles eram mais para os estudos, beneditino nem pensar, né? Porque estavam estudando, pesquisando, então mais os franciscanos.
e carmelitas. Então, você vai ver essa presença tanto naquelas 3 pequenas caravelas do Colombo, né, chegando na América Central, especificamente, e quanto naquela grande conjunto de caravelas, né, que vieram com o Cabral, né? E a presença aí desses padres. Tanto que quando o pessoal fica assim, ué, mas como é que fez a missa, né? Porque na esquadra vinha o padre, os sacramentos já consagrados e os sacramentos a consagrar vinham ali. Não se fazia hóstia num barco. Olha, As nunca hóstias vinham pensei nisso. prontas, Já tinha né? pensado nisso, Bruna? Para poder. E que teve a primeira missa, né? Olha, que A legal. primeira missa pelo Frei Dom, eu acho que é Henrique, né? E eles moldam uma cruz, né, com madeira ali da terra e fazem a primeira missa, né, com a presença ali já de alguns indígenas que estavam ali na praia e tal. Então, era uma prática, né, de você caminhar, de sempre andar com um pequeno sacrário, tinha um sacrário de bolso, né? Então, você tinha pequenos santos, imagens bem pequenas, e um sacráriozinho que fechava, ficava feito um baúzinho, e também um cálice, né? Uhum. E as hóstias. O vinho tinha ali, o vinho tinha em qualquer lugar, né? Uhum. Que era a tradição. Então, essa presença da Igreja Católica é uma constante. Eu tive o prazer, e aí saindo um pouquinho, mas a história é um fio que você puxa e vai, né? Eu descobri há pouco tempo, era um documento que eu já tinha ouvido falar, que é uma narrativa da chegada da viagem do Conde de Assumar, do Rio de Janeiro até Minas Gerais. Ele foi o primeiro governador das Minas de Ouro de Minas Gerais, quando Minas Gerais se tornou uma capitania independente, que primeiro ela era ligada ao Rio, depois ligada a São Paulo, e aí ela se tornou independente, e o primeiro governador foi o Assumar. E o Assumar é um rapaz de 27 anos, e foi nomeado para ser governador. Ele chega no Rio de Janeiro, do Rio ele vai até Santos, e de Santos ele sobe para Minas Gerais. Imagina aí a viagem, né? Nossa. Olha, é um documento magnífico, é um diário. É magnífico. E a primeira coisa que me chamou a atenção, né? Eu estava lá olhando para ver as questões ambientais. Ele fala de baleia o tempo inteiro, né? E eu estou lá nas baleias, né? Mas o que me chamou muita atenção, a cada dia ele fala assim, hoje é sexta-feira, temos que comer peixe. E a gente está aqui numa praia e não tem nada, né? Não tem ninguém para nos ajudar. Então, nos fizemos pescadores. Então, os próprios viajantes vão para o mar pescar o peixe porque tem que comer peixe na sexta-feira. E aí, uma coisa muito importante, esse governador Assumar está ligado diretamente com Nossa Senhora Aparecida. Sabe aquele governador que o pessoal fala, né? Passou por aqui um governador muito exigente, que queria comer peixe, e os pobres pescadores foram pescar e não conseguiam pescar e tal. Não era exigência dele, é porque ele ia chegar numa sexta-feira, e na sexta-feira tinha que comer peixe. Né? Então, não era exigência dele. Então, sabe assim, quando já começa a mudar um pouquinho o perfil da pessoa, né? Uhum, sim. E aí eu fiquei assim, extasiada. Outra coisa, todo dia tinha missa. Todo dia tinha missa. E com que hóstia? Não? Para a gente perguntar. Ele carregava elas. Né? Então, provavelmente, ele carregava algumas consagradas, né? Provavelmente ele consagrava ali só um pouquinho, né? Para os que estavam presentes, e para não estragar, né? Não pode, depois de consagrar, não pode guardar, e guardava aquelas sem consagrar, porque se acontecesse algum acidente, era só a matéria sem a consagração. Né? Mas você tem a presença desse padre, né? O tempo inteiro tem um padre que acompanha as viagens, né? Os bandeirantes, tinha um padre que acompanhava também, né? Então, onde eles iam, tinha sempre um religioso, sempre.
e com esses sacrários, né, que eram baúzinhos aí para fazer a missa. Que eles também chamavam de altar portátil, né? Que Isso, eles utilizavam é. até aqui, na nossa região, você tem algumas fazendas que tinham esse altar portátil antes mesmo de você ter as freguesias, que são hoje as paróquias, né? As nossas mais próximas aqui, a mais antiga era Sacra, né? Depois Partido do Alferes e aqui depois Vassouras. Estou falando aqui esse pedaço. Tinha também tão antiga quanto Sacra Família, Paraíba do Sul. Então, algumas fazendas dispunham de um altar portátil para celebrar a missa. Então, quando a Erenilda também, aí voltando lá atrás, quando a Erenilda fala do livro didático, a gente tem uma pintura do livro didático que é uma alegoria da primeira missa, que é um quadro pintado no século XIX, como o da Independência, que foi pintado até na Itália, né? Ele é pintado na Isso. Itália e trazido para o Brasil. Aquele que está lá Dom Pedro, né? Erguendo uma espada lá no 7 de setembro, que está hoje no Museu do Ipiranga, ele foi pintado na Itália. Então, nós temos alegorias. Eu vou dar um exemplo aqui de Vassouras também, que é até para esclarecer para o pessoal, que o pessoal às vezes fala, ah, não, a praça era dessa forma. E não era. Tem um quadro pintado ali na Câmara, que tem uma praça antiga, toda de barro, cercada com uma cerca de madeira, uma coisa. Aquilo ali é uma alegoria, aquele quadro é de 1933. Olha que eu acho que meu avô tinha bem um quadro desse, era do tamanho dessa parede, mas assim, era exatamente a praça toda cercada por madeirinhas, assim, a cerquinha, Isso. né? Parecia uma cerquinha. Isso. Com certeza. Só que eu acho que assim, esse quadro se perdeu no tempo. Então, assim, só para a gente ver assim, o perigo que tem, às vezes, uma alegoria, né? A gente lembra que até os nossos carros alegóricos, né, na escola de samba, eles são uma Adaptação. adaptação do que poderia ser, né? E aí isso é utilizado num livro didático e aquilo ali acaba distorcendo o que aconteceu de fato ou o conhecimento de fato. Porque muitas vezes as ilustrações elas não são bem trabalhadas, né? Não é chamada a atenção das crianças, dos adolescentes, né, que têm contato com essas gravuras, ilustrações, da temporalidade, né? E lembrando sempre, um quadro não é uma fotografia. Né? Ah, mas a fotografia pode repintar, pode, né? Mas você sempre vai ter lá a matriz principal, a matriz original. Enquanto que um quadro não. Um quadro, ele é pensado pelo pintor. Sim. É a E ele tem interpretação toda a licença do- De poética, alguém, né? né? E ainda fotografia. Se hoje, por exemplo, existem vários tipos de lente, aconteceu um caso também desse, de um. Ai, é famoso, de uma modelo que era muito alta com um cantor que era baixo, um cantor famoso, não me lembro agora. E aí, como eles usaram um tipo de lente específica, aquilo exagerou, a moça ficou muito mais alta e ele ficou muito mais baixo. Ficou assim, uma coisa estranhíssima. Então, ainda na fotografia, a gente tem Sim. Tem que ter esse cuidado. É. Né? Rapidinho, Bruna, nós temos uma foto nossa em casa com os nossos amigos, né, na época de grupo de jovens, e tem a pessoa tá com a mesma blusa que a minha esposa, a cor. Então, tem o braço dela passando, parece que ele também está ali junto com a gente na foto, junto com olha. os outros amigos. É muito legal a foto, que a gente olha assim, aquela foto de vez em quando a gente posta, para lembrar aquela situação. Sabe? Então, assim, é o problema da lente, né? A forma como foi pega a imagem. Mas o quadro é sempre, e aí é um toque, né, para quem trabalha com crianças e adolescentes e está trabalhando tanto com os livros de literatura quanto dos livros de história e geografia, onde tem mais esse tipo de ilustração, é sempre ver quem é a autoria, chamar atenção, né? Quem é o autor, em que época que ele foi pintado, se ele foi encomendado ou se ele é espontâneo. Vai ter uma diferença absurda, absurda. Se é encomendado, ele vai atender ao gosto
quem está cliente. acompanhando, né? E se ele é espontâneo, o cara está mais livre, sem compromisso, sem amarras, né? Então, principalmente com as pinturas históricas, muito cuidado com as roupas. Aqueles reis nem sempre usavam armaduras de séculos muito diferentes. Por exemplo, o rei da época que eu estudo, que é o João V, né, do começo do século XVIII, ele tem um quadro dele com uma armadura do século XVI. Né? Ele usou? Não, ele não usou, ele usou aquilo ali. Os reis estão sempre com livros próximos, como se eles fossem grandes leitores, mas o livro como saber, como, né, experiência, conhecimento, é uma coisa mais simbólica. Enfim, então, chamar muita atenção para isso, né? Ver qual foi a época em que o quadro foi pintado, quem é o pintor, né? Se possível, qual a escola que ele pertence, né, de estilo, e chamar sempre atenção, se ele foi uma encomenda, se é possível identificar, porque às vezes se é encomenda ou se é espontâneo. Então, só um toque aí, né? Eu adoro essa área Muito também. importante. A gente, inclusive, tem um livro aqui falando de gravura, mas também falando de literatura, que é bom a gente ver quem é o autor, em que época foi escrito, para a gente contextualizar aquilo e a gente recebeu um livro na nossa biblioteca. Como ler livros, porque cada livro ele tem uma forma específica para ser melhor aproveitado, né? Isso. E uma coisa que a Irenilda chamou a atenção é de quadros com reis e tudo mais, com livros. Até um livro que você me emprestou um tempo atrás. Nem todos os reis sabiam ler e escrever. Isso a gente só vai ter com o iluminismo. Antes disso, a maioria era analfabeta. Até porque escrever é uma arte mecânica. Tem que trabalhar para escrever. Dá trabalho. Então, o rei, o nobre, ele não trabalhava. Com as mãos. Com as mãos. A não ser para pegar na espada. E uma coisa que você chamou a atenção das esquadras, né, da vinda para o Brasil, me fez lembrar. Além de história, eu tenho formação para professor de ensino religioso. E uma das coisas que a gente sempre pautou, sempre foi colocado para nós na formação, é que nós, no ensino religioso, não falássemos de religião, que é uma coisa muito difícil. Sim. É um local onde você pode trabalhar os símbolos, onde você pode trabalhar a cultura de um determinado povo das mais diversas formas, mostrando quais as contribuições dos judeus, por exemplo, na cultura ocidental, qual a contribuição dos muçulmanos na cultura ocidental, qual a contribuição do cristianismo para a construção da civilização ocidental. Então, todas as civilizações que nós colocamos, até quando cita Egito, eu sempre brinco com os meus alunos, o pessoal esquece que Egito fica na África. A contribuição dos grandes reinos da África, nós temos pirâmides muito mais antigas e às vezes até famosas, mas que não são citadas, fora do Egito. Nós temos pinturas e construções de templos na Etiópia que, naquela cultura, se você comparar, é uma Capela Sistina na Etiópia. Ou a construção de Lalibela, que é uma coisa fantástica, que é um prédio construído numa pedra, é um cubo de granito. Eles construíram a igreja de cima para baixo. Dentro da pedra, ela é em negativo. Ela é em negativo, ela não é positiva, ela não é sobre, ela é dentro. Ela é dentro, então você tem... Difícil até imaginar. E assim, ela é tão legal que, assim, é a igreja de São Jorge, né? São Jorge. Ela levou de 300 a 400 anos para ser construída. Existe uma lenda, né, de uma princesa que levou... Não é, né, não. Né, de 3 ou 4 noites, né, mas... mas assim, aí a gente já vai cair numa outra coisa, né, que seria a origem dessa... Por que que a Etiópia é cristã? Olha. É uma pergunta, né, que eu amo de paixão, né, eu dou muito susto, né, nas pessoas, normalmente, né, quando a gente fala sobre isso. Até há um tempo eu vi, o Ângelo citou a questão do Egito, né, de que as pessoas esquecem que o Egito fica na África e a própria Sagrada Escritura diz que foi o lugar onde São José
se escondeu durante vários anos, ou seja, Exatamente. Jesus habitou ali, né? Isso. Existia uma colônia, né? Um grupo de judeus muito grande, que vai dar origem, inclusive, àquele bispado de Alexandria, né? Que vai estar presente no Atos dos Apóstolos, e o bispado de Alexandria, de Antioquia, etc. E o de Alexandria é muito importante, né? Inclusive, depois vai ter aí uma certa convivência com Santo Agostinho, né? Mais para frente. Santo Agostinho. De Hipona, né? Isso a gente está falando do norte da África, né? Agora, a Etiópia, ela fica lá naquele que a gente chama chifre, né? O chifre da África, que fica pertinho da Península Arábica. E a Etiópia tem uma história, eu não sei quanto tempo a gente tem, né? Para a gente falar tanta coisa. A gente vai voltar para a educação. Pois é, mas de uma certa forma tem a ver. Salomão, né? O rei Salomão ficou muito famoso pela sua sabedoria, e uma princesa etíope, né? Que a gente conhece como a princesa de Sabá, né? Ela foi visitar Salomão para tomar ideias, né? Pegar ideias de como bem governar. E lá ela ficou um tempão, e depois ela volta para a sua terra, e a coisa que mais encantou a princesa foi a questão da religião de um Deus único. Então ela leva consigo alguns sacerdotes, alguns levitas, para ensinar primeiro à corte e depois ao povo essa religião. E muitos judeus e muitos etíopes, eles se convertem ao judaísmo. Quando ocorre a assunção, né, do cristianismo, esses etíopes começam a ouvir falar desse movimento que aconteceu, e eles escrevem, né, para lá, para ver se alguém de lá desse novo grupo vai para lá explicar para eles o que é isso, né? E aí vão alguns sacerdotes, né, missionários, e pregam o cristianismo. E eles se convertem ao cristianismo, porque do judaísmo para o cristianismo é muito fácil, né? É a mesma linha de raciocínio. E é muito interessante, porque a Etiópia vai ser um dos pouquíssimos países ali, encostadinho na Arábia, que vai resistir ao Islã, né? E aí você vai ter um cristianismo até hoje, que é um catolicismo bem diferenciado, é considerado catolicismo, mas assim, tem ritos diferentes, etc., na Etiópia. E aí essas igrejas maravilhosas, que a gente chama negativas, né? Porque elas estão dentro da rocha. Depois vocês procurem, é Lalibela. Lalibela. É linda. E, paralelo a isso, você tem ainda a continuidade de alguns judeus que não se convertem. Então, você tem um grupo muito grande de judeus negros, né, na Etiópia. E tem um filme maravilhoso chamado Missão no Mar Vermelho, que fala do resgate de alguns desses judeus, né? Recomendo vivamente esse filme, porque é tudo de bom, tá? Para a gente conhecer esse outro lado. Eu vou chorar se eu assistir. Provavelmente ele é bastante emocionante e assim, dá umas informações. Ele provoca a pesquisa, porque você quer saber como é que tinha judeu lá, né? Então, eles não falam muito sobre isso, mas tudo foi a culpa de Salomão e da rainha de Sabá, né? E não são lendas, é verdade, porque a prova viva está lá nesse cristianismo pujante que tem na Etiópia, né? E que a gente não conhece também. Não, rapidinho, a lenda que eu brinquei foi o negócio da construção da igreja, que eles falam que foi construída em 3 ou 4 dias, mas são 3 ou 4 séculos. Quem começou não viu o fim, né? É igual Notre Dame, né? Notre Dame foi 800 anos, né? Mais ou menos. Porque quando Pedro Abelardo vivia, a Notre Dame já estava erguida, mas não terminada, né? E depois... É igual a Sagrada Família, né? De Gaudí, né? Que ainda está em construção. Ainda está em construção, né? Em Barcelona. Então, assim, queimou antes de ter, né? Ela tinha acabado de acabar, né? Vamos dizer assim, e botaram fogo lá, né? E, enfim, é uma construção maravilhosa.
Mike, só um minutinho, tá? Os microfones estão captando direitinho? Dos professores? Então, podemos seguir, Bruna. Bom, e continuando falando sobre educação, a gente vê que Nossa. histórias são muitos links, né? A gente vai ligando, ligando. Então, a Irenilda contou um pouquinho pra gente desse início, né, da educação, e a gente vê que o primeiro ente educador foi a família, né? É a família até hoje. E essa educação institucionalizada que a gente conhece, como que surgiram essas escolas? Pois é. Primeiro, no âmbito religioso, né? Pensando aí tanto na Mesopotâmia, pensando bem na antiguidade, né? Mesopotâmia e Egito são os dois primeiros lugares onde vão aflorar essas escolas. A gente tem notícia também na China, né? De escolas. Pensando agora na Europa, né? A Grécia, você tem os ateneus, que são esses lugares onde estão esses pensadores que recebem os seus alunos, né? E aí os pedagogos são aquelas pessoas que transportam a criança da casa até a escola. Esses são os pedagogos, ou seja, os condutores de crianças. É muito legal, Nossa, que né? legal. A palavra pedos é criança e gogos é que conduz, né? Isso vai, esse modelo vai ser implantado também em Roma. Você em Roma, tanto na Grécia quanto em Roma, você tem também uma educação familiar muito forte, com professores residentes, né? A Roma vai importar muitos escravos, que também é uma coisa que ninguém fala, né? Escravo na Europa, escravos brancos, Brancos, né? né? Escravos educadores, escravos teatrólogos. Então, normalmente o cara era professor, mas também fazia música, fazia teatro para entreter ali os convidados. Então, ele fazia uma coisa mais ampliada. E e aí eu vou falar de uma coisa que eu não gosto muito, né? Aquele nome horrível, bárbaros, né? Os povos, né, nórdicos, godos, visigodos, ostrogodos, vândalos, eles não têm uma cultura de escrita, eles não têm uma educação formal. Ainda a gente volta lá naquela educação tribal, né, em que as famílias se autoeducam. E com o contato com essas populações romanas e essa tradição que a igreja vai puxar para si, quando há esse destroçamento do Império Romano, quem herda todas essas tradições educativas vai ser a igreja. Ela vai ser o grande repositório. E a partir da igreja é que vão novamente se organizarem essas escolas. E aí tem dois tipos de escola. Sempre tem uma dualidade, né? As escolas de monastérios, né? Que é para formar aí os monges, etc. E as escolas chamadas episcopais, que são normalmente pequenos salões ao lado da igreja, onde o próprio padre dá aula de primeiras letras para as crianças. Aí fala assim, mas pobre não estudava, né? Bem, primeiro, você tem que estar próximo de uma urbe, você tem que estar próximo de um castelo medieval, alguma coisa onde você tem uma igreja formal construída. Lembrando que, durante todo o medievo, a população é majoritariamente rural. Então, a criança não vai ter acesso à escola, porque a escola está muito longe, né? Então, as crianças da área urbana, ou seja, perto da urbe, que é em volta do castelo, essa tem. Se a criança quiser, nada é imposto, nada é obrigatório. Se a criança tiver interesse, ela vai para as aulas de primeiras letras com o cura daquele local. O cura que é o pároco. Que é o pároco. Com o passar, assim, lá pelo século mais ou menos 12, 13, começa a surgir um movimento um pouco diferenciado, que já é esses estudos começam a ficar mais avançados, e saem desses mosteiros, e saem dos mosteiros. Assim, onde estava sendo gestada toda a filosofia, era dentro dos mosteiros, ela começa a ultrapassar os portões dos mosteiros,
E essas escolas que eram simples episcopais, né, e que davam só as primeiras letras, começam a crescer, né, começam a oferecer estudos mais aprofundados. E esses estudos mais aprofundados vão fazer surgir professores que são procurados por alunos. Não é o professor que vai ao aluno, é o aluno que vem ao professor. E aí vão surgir, por exemplo, o Pedro Abelardo, que ele morava em Paris, e os alunos da Europa inteira viajavam para estudar com o Pedro Abelardo. Aquele Hugo de São Vítor, né? Vai ser um outro exemplo de professor. E tem um livro maravilhoso chamado A Inveja dos Anjos, que fala disso, dessa convivência íntima do professor com os alunos, né? Esses alunos já pós-adolescentes, né? Já mais adultos, eles viajam para esses lugares onde moram os professores e passam a morar com os professores. E é muito interessante essa coisa do professor, para além do ensino, ele é um exemplo também de vida. Mestre mesmo. É um mestre. E aí tem uma exigência: ele não pode casar. Ele não precisa ser casto, mas ele tem que ser celibatário. Ele se casa com a ciência, com a filosofia, né? E o crime do Pedro Abelardo e da Heloísa foi exatamente eles terem se casado, né? A história do Pedro Abelardo e Heloísa é uma coisa maravilhosa. E é muito interessante que, com o tempo, vão se juntar vários professores, atraindo esse grupo de alunos, e aí vão surgir as universidades, sob as asas da igreja. Então, a igreja, na verdade, ela vai ser a construtora dessa cristandade ocidental, né? E com os seus núcleos, né? Mosteiros, né? Conventos e mosteiros, universidades, hospitais para dar assistência e asilos para abrigar idosos e órfãos. Então, são instituições de aspecto extremamente social, que se fala muito pouco, né? E que são modelos. O que a gente tem hoje são oriundos desses modelos criados aí, ainda na Idade Média. Né? O próprio Santos Anjos, né, ele tem um hospital, a congregação tem um hospital, pouca gente sabe disso, que é lá no sul. A gente tem também casa de repouso, então... Em Juiz de Fora, né? Temos em Juiz de Fora. Uhum. Então, realmente converge com isso, né? E aí, só uma curiosidade, você sabe a diferença de mosteiro para convento? Vou ver se... Pegadinha. Me corrija, eu não sei, mas o mosteiro onde ficam enclausurados e o convento vida ativa? Eu Não. diria que o mosteiro é para os meninos e o convento é para as meninas. As carmelitas, elas ficam na clausura, a gente chama elas de monjas, né? E tem as irmãs, não sei. Não, é apenas uma tipologia geográfica. Olha! Os conventos, eles são na área urbana, próximo ao castelo, né? A gente sempre pensa na Europa, né? Próximo aos castelos. E os mosteiros são em áreas bem afastadas, de preferência no desertano. O que é um desertano? A gente fala É aquele lugar Montes dos afastado, afastado da civilização, ou seja, no meio de uma floresta, por exemplo, né? Então, são bem afastados. Só um exemplo, né? O Mosteiro de São Bento do Rio de Janeiro. Sou doida para conhecer. Ai, Eu também. lindo. Né? Muito bonito. Já fui longe. Já. Aí você fala assim, ué, mas está tão pertinho. Não está, não. O centro do Rio de Janeiro era Praça 15. Olha o mosteiro onde fica. Bem depois da Praça Mauá. Pensa no século XVI, XVII, XVIII. Era muito longe. Era para lá do mangue. Hoje Não em tinha dia, VLT. hoje em dia tem Uber, tem carro, tem de tudo. Então, por isso que é mosteiro, né? É um mosteiro. Aí você tem o convento de Santo Antônio. Onde ele fica? No Largo da Carioca. No Largo da Carioca. Pensa na Praça 15, Largo da Carioca, pertinho. Né? Então, você tem aquele outro lá, que é o convento da Lapa,
pouca gente sabe, fala, né? Que é uma coisa maravilhosa, tem uma igrejinha fantástica. Nossa Senhora das Dores, né? Eu não Aquela, sei aquela que qual a a gente foi invocação. lá. É aquela que a Tem gente foi. A gente teve uma missa lá com aquele órgão do século XVIII, de Hum, fogos, né? Muito legal. fica na Lapa, só se fala na Lapa de outras coisas, né? Não se fala de um convento maravilhoso que tem lá. E é um convento. Então, assim, mosteiro longe da cidade. Longe, Convento pertinho. isso, é no Desertano, né? No lugar longe. E o convento pertinho, tá? Na área urbana. Agora uma pergunta perigosa, assim. Assim, em comparação com a educação antiga, sei que a gente ainda não entrou, né? Tem ainda umas questões ali no meio até a gente chegar da educação de hoje. Mas a educação antiga para a educação atual, tem alguma coisa que era melhor antes, que agora melhorou, que piorou? O que que vocês acham? Só para dar um spoiler aí. Bem, quando se chama de antiga, você está falando de quê? E de que época, né? Historiador é complicado, né? É. Que a gente olha assim, eu estou trabalhando com uns 8, 10 mil anos, né, aqui na minha cabeça, né? É porque se a gente fala de educação clássica, por exemplo. Clássico é baseado tanto na educação grega quanto na romana, né, que houve uma reestruturação e depois melhorada pela própria igreja. É o que a gente chama eles vão chamar de paideia, né, na Grécia, mas a gente vai chamar do trívio e do quadrívio. Né? O trívio e do quadrívio do meu grande amigo Luiz Pedro. Né? Um TCC sobre isso, maravilhoso. Legal. Então, o trívio e quadrívio ele foi estruturado na Idade Média, né, baseado nos conhecimentos, assim, na forma de trabalhar do ensino da Grécia, né, que foi importado para Roma. Então, ele trabalhava de uma forma mais holística, mais integral. E uma coisa muito importante que ninguém fala mais hoje, né? Quem foi meus alunos sabe. Primeiro, aprende a ler. Depois, aprende a escrever. Por quê? Você não consegue produzir uma coisa que você não tem conhecimento. Então, você tem que ter um domínio da língua, né? Através da leitura de pessoas que já escrevem, né? Dos escritores. Sim. Você aprende a decodificar aqueles códigos. Se você pensar que cada letrinha é um código. E são 3 códigos que a gente trabalha por baixo, né? Você tem os maiúsculos, os minúsculos e o manuscrito. Estou falando por baixo, tem mais detalhes, né? E aí, quando a criança já tem... uma criança de 7, 8 anos ainda não tem a habilidade manual, a destreza fina de traçar. Você vê que o traço é um traço grosso, tremido, enfim. Então, a criança vai ter uma mão hábil lá pelos 9, 10 anos. Neste momento, ela teria condições já de começar a escrever. Então, ela passava 7, 8, 9 anos lendo, de preferência Aristóteles, e aí, a partir daí, ele começa a escrever. Por quê? Pensando tanto na Idade Média quanto na Idade Moderna, na Idade Média, eles ainda estavam naquela fase de transição entre a pena e o estilete. O estilete grafava em cima de uma cera, né? E a pena é um pouquinho depois. Aí você já tem um suporte, que pode ser um papel ou um papiro muito fininho, e a tinta. Então, o escritor, ele precisa saber, primeiro, identificar uma boa pena, saber apontar a pena e depois fazer a tinta, né? Então, uma criança muito pequena ela não vai ter destreza para essas coisas. Sim. Né? Então, ele precisa crescer mais um pouquinho. Né? E tem um manual, se vocês tiverem curiosidade, depois eu posso mandar o link para vocês, um manual de como alfabetiza, né? De como que é alfabetizado, como é que faz a chanfra da pena, porque tem uma pena para cada tipo de letra, se você quer que ela inclina mais para um lado, mais para o outro, mais grossa de um lado, mais para o outro. Então, dependendo da chanfra. É o que hoje o pessoal chama de lettering. Seria isso. Então, assim, eu acho que essa forma funcionaria melhor. Primeiro ler, depois escrever.
né? E no geral, tudo, É. até curso de inglês que a gente faz, a gente vai fazendo tudo ao mesmo tempo, né? Vai lendo, vai escrevendo. Mais ou menos, porque eu vejo mais assim, você conversa, você lê para depois escrever. Você não consegue ser um aluno introdutório do inglês e já conseguir fazer uma redação. É verdade. Você vai ter que dominar a gramática, uma coisa que também foi deixada de lado, né? Na língua portuguesa. Você estuda gramática inglesa, francesa, alemã, etc., mas não estuda mais gramática portuguesa, né? Então, como é que eu quero que um aluno escreva bem se ele não conhece as normas da escrita? Né? E Então, isso no Brasil como um todo. no Brasil como um todo. E aí você cai num problema que esses testes que você tem aí, essas provas, como o Saerj, Saerjinho, o próprio Enem, o PISA, onde o Concursos peso, públicos, os concursos públicos, o peso das notas sobressai duas disciplinas, português e matemática. E aí, nós somos historiadores, né? Isso eu sempre deixo muito claro com o pessoal na pedagogia, né? Nós somos historiadores. Eu posso questionar, eu posso estar errado e vocês podem corrigir. O processo de ensino-aprendizagem é esse, mas nós temos que aguçar a reflexão e que eles possam levar também o conhecimento deles, porque muitos alunos já são professores, né? Já atuam como docentes. E eu sempre faço uma pergunta. No dia do Saerj, aonde que fica a tabuada? Eu sempre faço a pergunta, né? Onde está a tabuada? Aí o pessoal, não, a tabuada eles não têm que decorar, porque o pessoal critica a decoreba. Não, aí eu, não pode. Mas como é que faz? Ah, não, fica lá na parede da sala. Ah, tá, legal. No dia da prova lá do Saerj, do PISA, do não sei o que lá, do Enem, a tabuada tá na parede? E eu falo, gente, qual o problema de decorar a tabuada? Você vai treinar o seu cérebro. Aí eu perguntando, aí eu vou por outros caminhos, como a questão do português, de não poder. Você vai para aprender qualquer idioma. A primeira coisa que botam na tua frente é a questão dos verbos. E aí, no Brasil, não pode. E aí eu entro em outros caminhos, que a Irenilda até citou por causa da questão da música, do esporte. A gente vai ter Olimpíada agora daqui a pouco. Eu pergunto para os alunos, como que um atleta chega para ser medalha de ouro? O que ele faz para ser medalha de ouro? É repetição, é memorização. Ele tem que se preparar, ele tem que repetir várias vezes. Uma pessoa vai fazer uma dança. A pessoa, quantos passos? Acho que são 28 passos, o simples do tango, são 28 passos diferentes, é o simples. Então, assim, para tocar uma música na partitura é fração pura, é fração pura. E aí você tem que aprender a dividir o tempo ali, se é 4 tempos, 5 tempos, 6 tempos. E aí você tem ali o compasso que você vai dividir as notas naquele intervalo. E para você tocar uma música, você leva 3, 4, 5 meses. Eu até brincava que eu fazia aula de piano com um colega, que era meu professor. E uma professora, a professora Lília, dava aula para a gente, a professora Lília Justo dava aula para a gente no intervalo do almoço. Ele pegava as músicas rapidinho. Com 1, 2 semanas ele saía tocando. Eu já tinha uma dificuldade. Apesar de ser canhoto, eu tinha uma dificuldade na mão esquerda muito grande, e a maioria das pessoas tem. Eu levava, às vezes, 3 meses. Ele, em 2 semanas, ele tirava a música. Eu levava 3 meses. Gente, tem mais de 20 anos isso. Se eu sentar no piano, eu toco a música. Repetiu. E tá ali, tá memorizado, tá guardado. Outra coisa, né? Ele falou de Olimpíada, de esportes. Você quer mais regra do que o esporte? Vamos dizer assim, eu vou abolir agora, a partir de agora não tem mais regra. É do jeito que você quer.
Então, assim, você vai jogar futebol, você vai entrar no campo de futebol com a bola de futebol, mas vai jogar Do na jeito que regra quer. de A vôlei. regra organiza, né? Organiza. E aí, quando você... E é um choque, gente, porque você trabalha Fundamental 1, Fundamental 2, segundo grau, com essa regra meio deixada de lado. Aí, de repente, você tem um vestibular. Você tem um Enem. Aí você tem o ENAD, depois, né, quando você já termina a graduação. E aí você tem que fazer um TCC. Você tem um mercado de trabalho que Você vai ter um mercado de trabalho, você vai ter que fazer uma carta pedindo emprego. Você quer paura maior? E aí a palavra paura é antiga, né? Medo, temor, tremor, né? Maior do que eu chegar para você assim, me escreva, você está lá, entrevista, bonitinho, tá, beleza, seu carro. Agora eu quero que você escreva uma carta para mim, de próprio punho, pedindo emprego, justificando por que você é adequada para o cargo. Olha o problema. Eu fiz essa carta que você fala, eu fiz há quase 31 anos atrás, Mas não tem graça, lá na né? universidade. Há Só que 30 anos não tem graça. Mas para pensar, teve que ser datilografada. Eu tinha 15 minutos para fazer a carta. Eu acho que eu fiz em 7 minutos, mais ou menos. O meu problema, eu não sabia lidar com a máquina elétrica. Eu sabia lidar com uma máquina de datilografar mecânica. E para mim o meu problema era a máquina, não era escrever a carta. Conteúdo, né? O conteúdo da carta era tranquilo. Então, assim, a mesma coisa que você chegar para uma pessoa. O problema todo é você chegar para uma pessoa hoje em dia e falar assim: senta e usa o Word. As pessoas não sabem, mas as pessoas trabalham muito bem no TikTok, no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, tudo. Mas as ferramentas de trabalho e que o mercado de trabalho exige que você utilize, as pessoas não estão se especializando. Eu falo isso porque, assim, eu comecei a fazer curso de informática no início da década de 90, quando a informática estava começando. Então, assim, são visões, né, que às vezes os nossos pais têm para nos direcionar. Eu tenho muito orgulho de dizer isso, e eu conversei com os alunos esse semestre, falando assim, meu saudoso pai, só tinha até a 3ª série, e minha mãe fez até a 4ª. Mas eles sabiam me direcionar. Até você um dia falou comigo, seus pais tinham percepção de para onde te direcionar. Para onde te levar para que você pudesse galgar outros caminhos. Essa é a verdadeira sabedoria, né? Sim. E aí eu falei com eles, se eles não me levassem para... Eu chegaria aonde? Aí os alunos, 4ª série, o outro, 5ª série. Olha, talvez nem estudasse. Aí tá vendo como é que vocês percebem as coisas, como vocês concluem as coisas, e a gente foi levando o debate. A gente estava até falando sobre inovação, mas olha como é que a coisa saiu da informática para a educação e o nível de escolaridade. Como é que a coisa muda. Então, nós defendemos que as pessoas têm que aprender o idioma pátrio, né? Que a pessoa tenha que aprender a matemática de fato, porque tudo está interligado. E o maior problema de não saber resolver um problema de matemática é uma questão de interpretação, que está ligado ao português. Sim. E vocês falaram também de língua pátria, e eu lembrei como que Lutero, ao traduzir a Bíblia, ele criou uma ideia de nação antes do território geográfico. Então, como que a linguagem... O professor já olhou para mim, tô com medo. Mas como que a linguagem reflete também nessa questão da ideia de nação de um povo, né? Como isso pode ser importante também. Vamos dizer assim, a língua é o chão cultural. Né? Se quer ter um choque cultural, pega um avião e salta agora... Vou te falar no Japão, lá em Tóquio, sem guia. Estou perdida. E não pode falar inglês. Meu Deus. Não? Esse é um choque cultural. Né? Eu já tive 2 experiências assim, bem estranhas. Né? Uma foi, logo que eu cheguei em São Paulo,
Eu não falei isso, né? Você também não falaram, né? Que eu não sou do Sudeste, né? Eu sou do Nordeste. Muita gente já deve ter percebido aí a música na voz, né? Eu tinha acabado de casar e estava em São Paulo. A gente não tinha telefone, né? Isso é outra história. Telefone fixo era uma coisa de milionários. E a gente ligava do aeroporto. A gente ia no aeroporto para ligar para minha família e para dele, né? Do aeroporto. E a gente estava no aeroporto e de repente chega um senhor, né? Muito alto, com chapelão, uma bota de cowboy. E aí ele começa a falar inglês. E eu digo, meu Deus, eu sei que isso aí é inglês, mas eu não estou entendendo o que ele está falando, porque ele era do sul dos Estados Unidos, texano, eu acho, né? E ele falando assim tudo, aí o meu marido mal assim, a gente ficou sem saber, querendo ajudá-lo em um choque, porque ele falava uma coisa e a gente não entendia. Era um ser humano igual a gente, e a gente não entendia, né? E aí o meu marido, please, please, e saiu ali, né? Aí encaminhou ele para o pessoal da recepção do aeroporto, ali para daqueles guichês, né? E dali ele estava procurando uma outra pessoa que tinha que pegá-lo para levá-lo para sei lá para onde. E ele não estava conseguindo encontrar essa pessoa. Esse foi o primeiro choque. O segundo choque foi quando eu tive a oportunidade de ir a Buenos Aires, minha irmã morava lá, e aí assim, ela falou assim, olha, a gente estava com a minha mãe, ela disse assim, eu fico com a mamãe aqui, você atravessa para o outro lado da avenida para ver de onde vem o táxi primeiro, porque já era meio 10 horas da noite, e para onde vem o táxi primeiro. Aí eu, beleza, lá vai eu, né? Toda lepe de fagueira, né? Quando eu cheguei do outro lado, eu falei, como é que eu vou falar com o motorista? Né? E aí, o que acontece? Chegou o táxi do meu lado, né? E aí ele parou, e eu só falei assim, minha irmã, e apontando, né? Para o outro lado da avenida, e ele entendeu, né? Aí ele falou, brasileira. Eu, sim. E aí ele parou, esperou, minha irmã atravessou e deu tudo certo, né? Eu pedi desculpa, minha irmã pediu desculpa para mim, que ela não fala. Ele falou, não, aí ficou rindo e tal. Mas, olha, é uma situação que você fica desesperada. E agora eu falo o quê? Né? Para você pedir uma comida, perguntar onde é um banheiro. Sim. Né? Então, essa questão linguística é muito forte, né? A questão da língua aí como chão. E a língua como fator de identidade. Né? Porque falando isso tudo, a gente pensando no desespero. Hoje a gente está com a ideia de moeda única, governo único. Não seria mais fácil, talvez, uma linguagem única? Pois é, mas que identidade você teria? Né? Com que sotaque você falaria? Né? Que expressões regionais? Será que... eu já vi uma brincadeira, né? O Fantástico, há muito tempo atrás, colocou uma pessoa do interior do Nordeste e uma pessoa do interior do Rio Grande, lá do sul do Rio Grande, para conversarem. Eles não se entendiam. E os dois estavam falando português. Né? Porque as expressões... eu já tive essa experiência, uma outra experiência, né? Assim, dentro do Brasil. Eu estava no sul no norte de São Paulo, sul de Minas, perto de... a gente estava em Lindóia, e era um carnaval, não tinha hospedagem em Lindóia. A gente já pegou o carro, foi lá e tal, e não tinha hospedagem. Aí falaram assim, olha, tem hospedagem em Monte Sião, num convento, e aí eles ligaram para a gente, a irmã aceitou hospedar a gente, perguntou se a gente era casado, aí falou que era e tal, aí então pode. Aí a gente foi para lá. Aí quando a gente estava saindo, o rapaz do hotel, tinha um rapaz assim na porta, falou assim, vocês estão indo para Monte Sinai? Monte Sião. Para Monte Sião, vocês podem dar carona nesse rapaz? Ele vai para lá. É nosso conhecido, ele trabalha com a gente aqui. Aí tá, beleza. Aí o rapaz entrou. E aí ele começou a conversar, né? Perguntar coisas sobre a gente. Ele estava falando uma coisa que eu não sei o que era. Até hoje. Caramba. E ele falava, e aí meu marido olhava para mim, eu olhava para ele, e assim, ele era brasileiro, ele era da roça. Ele estava falando, provavelmente, depois que eu me tornei historiadora, que eu descobri isso, uma coisa chamada língua geral,
que é uma língua que era falada pelos bandeirantes. Nossa. A língua geral era uma mistura de português, espanhol e tupi-guarani, falada pelos jesuítas, né? Os jesuítas que criaram essa língua. E provavelmente ele é um remanescente dessa linguagem, né? Então, para além do sotaque, para além daquele R do paulista, E como é que isso ultrapassou o tempo, né? o tempo. Onde o pessoal da USP, eu acho que nos anos 80, estavam fazendo uma pesquisa, rastreando, eles estavam fazendo os mesmos caminhos dos bandeirantes e vendo onde eles conseguiam encontrar ainda remanescentes dessa língua chamada geral, né? E essa língua ela era até escrita, né? Em algum momento, porque os jesuítas trabalhavam muito com isso, né? E o Pombal proibiu. O Marquês de Pombal, né? Isso, e ele obrigou a utilização unicamente da língua portuguesa, né? E é muito louco, porque essa língua geral, ela permaneceu entre as pessoas não letradas, né? Então, ela subsiste por aí, está escondida. Não sei Eu agora. lembro da gente conversando, até que a gente foi vendo aquela Sesmaria, porque a nossa Sesmaria aqui é Bassura e Rio Bonito. E esse Bassura é o que nós chamamos hoje de Vassouras, Olha. né? E aí, conversando com a Irenilda falou assim, Ângelo, isso esse português Língua geral. é uma língua geral, né? Um português mais arcaico e tudo mais. Aí ela foi e me deu um exemplo do travesseiro. Porque no espanhol, o V e o B, né, eles são muito próximos. E você vai ver muita coisa em espanhol que em português é B e em espanhol é V. Então, lá no Nordeste, tem uma tradição de falar travesseiro, em vez de travesseiro. E olha que isso chegou aqui inconsciente, porque de vez em quando a gente brinca assim. Mas então, por ser neto e filho e sobrinho e tudo mais de baianos, né? Minha avó falava isso. Eu falei, olha, minha avó falando no português arcaico, língua geral, olha que beleza, né? Fala vassoura, vou vassourar o quintal. Olha, que legal. E travesseiro, e outras palavras também, né? Acolar, que a gente usa, três-anponte, enfim. A gente falando em educação, a gente cai em linguagem também, né? E falando em história e identidade, a gente também cai em linguagem. Porque a gente quer tanto preservar algumas identidades locais, identidade, mas a gente esquece da linguagem nesse ponto. Sim. Né? Então a gente... Porque eu acho que assim, o mundo hoje, ele está, eu acho que numa encruzilhada. O mundo que eu digo, principalmente a gente do Ocidente. Ao mesmo tempo em que a gente constrói vários grupos identitários com linguagens, simbologias, né, práticas próprias, a gente quer a unidade. E aí, como é que você faz? Se você quer se distinguir, mas você quer misturar. É uma coisa meio confusa, né? É igual o Yuval Harari naquele Sapiens, que ele diz que é utópico o lema da Revolução Francesa, igualdade, liberdade e fraternidade, que você não consegue ter igualdade e liberdade ao mesmo tempo. Que aí é a questão da unicidade e da diversidade. Porque é impossível. Faz sentido. Como é que vai ser igual, mas cada um tem uma inclinação diferente, uma forma diferente de dar uma resposta para o mundo, né? Então, você pode ver a quantidade de grupos que existem hoje, né, identitários, não existia na minha infância, nem na infância dele. A gente tinha uma diferença era mais simples, né? muito mais. A vida era mais simples. A gente tem uma diferença aqui de 20 anos. Né? Olha só. Ele poderia ser meu filhote, eu teria muito orgulho. Eu descobri, existe uma coisa chamada filho intelectual, tá? Tá bom. Pessoal lá no Congresso, Então já está resolvido esse problema, hein? lá no seminário de ambiental, estavam falando disso. Eu digo assim, eu tenho um monte, né? Tem mesmo. Tem mesmo filhotes intelectuais.
E aí é um choque. Eu estou com 71 anos, né? Sou do Nordeste. Atualmente, eu vivo de espanto em espanto, né? Porque tudo que era verdade na minha infância está sendo contestado atualmente, né? É colocado em xeque. E tudo que era comportamento errado, valores errados, etc., 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 hoje são louvados, são os verdadeiros, são os bons. Hoje em dia o tudo pode, né? Mas e aí como é que você lida com as consequências do tudo pode? Tudo pode, mas nem tudo. Né? Então, Depois você vai ver o tudo pode, né? tudo pode. Então, assim, tem um sequestro de valores, né? Tem por exemplo, a religião católica ou cristã, né? De uma forma geral, mas católica mais especificamente, que trabalha muito com os valores, com as virtudes, etc., ela é rejeitada e todas as suas propostas e pressupostos são colocados numa religião laica, para justificar enfim, uma outra forma de vida, uma outra forma de E sabe o que é engraçado é assim, tudo pode, você pode o que quiser dentro de um escopo. Você saiu disso, você, como se usa hoje, é cancelado. Então, te vendem uma coisa meio assim, você pode tudo, mas depois vem a consequência. E já o cristianismo, que é muito criticado nisso, ele fala pra você, não pode fazer isso. Isso aqui tá errado, não pode fazer isso. E ao mesmo tempo você tem a figura de Jesus, que ele vem como uma figura de perdão e de acolhimento mesmo você escolhendo o errado em algum momento, né? Eu acho que... Pode, mas se errar, você é acolhido. Isso. Do outro lado, você vai ser acolhido, você vai ser acolhido. Você pode tudo, mas... Saia da linha que a gente quer e... Aí já não pode. Aí a gente volta igualdade e liberdade. Tem que ser igual, mas vai ter liberdade? Vou pegar esse gancho que o Ângelo pegou, depois a gente volta até nas outras, mas para a gente falar até da fundação do nosso colégio, assim, do Santos Anjos, que surgiu nesse contexto aí da Revolução Francesa, né, pós-iluminismo, essa questão do detrimento da razão em lugar da fé, enquanto, muito pelo contrário, a fé ela não exclui em hipótese alguma a razão, e foi nesse contexto que Madre Maria São Miguel, ela quis fundar o Colégio dos Santos Anjos, né, como uma forma de, pela educação, resgatar aquilo que tinha sido perdido nesse contexto, né, da Revolução Francesa, né? E também o que vocês acham dessa importância dessa educação católica, dessa educação que não exclui a razão, que não exclui o conhecimento, muito pelo contrário, a gente está aqui conversando qual a importância, né, da aprendizagem, como ela era feita, que era muito eficaz e ainda hoje, né? Qual é a importância dessa educação católica? Quais modelos a gente tem ainda hoje? Por favor, fala aí. Depois eu falo. Ué, depois eu entro também. Você falou uma coisa que, assim, eu me considero uma nova convertida, né? Então, eu estou estudando pra caramba e assistindo pessoas muito interessantes, né? E que eu estou aprendendo muito. E uma das coisas que o pessoal fala muito, né? Quando fala assim, a razão versus religião. Quem criou o racionalismo? Foi a Igreja Católica. Quem criou esse versus aí no meio que eu não estou entendendo isso? Tomás de Aquino, né? Ele vai pegar... se Santo Agostinho bebe em Platão, né? O São Tomás de Aquino, ele vai pegar Santo Agostinho, Platão e juntar com Aristóteles, né? E vai fazer um milkshake muito bom, né? E isso tudo vai transbordar, como eu falei, no nascimento aí das universidades,
né? Pensando aí em filosofia e tal. E no âmbito dessas universidades, padres e leigos, estudantes, vão desenvolver o início das ciências. Os grandes cientistas, se a gente for fazer uma lista, a maioria são padres. Sim. Porque eles tinham A teoria do Big Bang foi feita com um O padre. próprio do heliocentrismo, que eu esqueci aqui agora o nome dele, estava com ele na cabeça. Ele era um padre do heliocentrismo. Não. Não. Esqueci agora. A gente Mas eu vou deixa lembrar nos dele. comentários. Isso. pessoal. O heliocentrismo era um padre. O que desenvolveu a teoria, a teoria não, né? Comprovou a questão do DNA. Era um padre. O que descobriu o rádio era um padre. Então, assim, nós temos vários casos na Igreja Católica e muitos desses cientistas que são considerados famosos, como Newton e outros mais, beberam do conhecimento desses religiosos, desses padres, dessas pessoas ligadas à Igreja Católica. Então, alguns caminhos tem problemas? Tem. Porque o ser humano está ali dentro. Sim, Né? exatamente. Então, são homens do seu tempo, com pensamentos do seu tempo. Né? Certa vez, até escutando sobre Galileu, eu vi que a questão do Galileu não foi nem a teoria dele, foi uma outra questão lá que ele entrou que despencou para a parte teológica. Não foi os aspectos científicos dele, foram mais os filosóficos. Né? E aí deu problemas. Como ele era sobrinho de um cardeal, a coisa foi um pouco amenizada. Professor, né? fala um pouquinho mais Tá. no microfone. Tá, a coisa foi um pouco amenizada em relação a ele, né? Por ele ter um vínculo com alguém mais próximo, né, da alta cúpula naquela época. Mas assim, a gente até hoje em dia, você vê muitos cientistas, hoje em dia ainda tem padres que são bispos, que são médicos, por exemplo, no Rio de Janeiro tem, acho que é Dom Joel, se eu não me engano, ele é médico. Sim. Então, assim, tem padres que são advogados, são engenheiros, arquitetos e por aí vai. Tem uma santa da Idade Média que eu gosto muito, a Santa Idelgarda, que também é musicista da igreja, doutora da igreja, então é muito interessante, né? A igreja ela nunca foi inimiga da ciência por fim da razão, né? Do conhecimento. Não, nem das mulheres. Nem das mulheres. Eu acho que ela protegia e protege até hoje as mulheres. Não, e com a igreja, a mulher vai ter um papel que ela nunca teve antes, que são as prioresas, né? Ninguém fala, né? As prioresas, elas eram as chefes políticas dos seus mosteiros e conventos, né? E elas tinham um papel muito forte junto às cortes, junto às discussões políticas mesmo, né? E elas eram grandes administradoras, às vezes elas pegavam o mosteiro, às vezes estava caquético, tinha acontecido uma guerra e estava tudo ruim, e elas levantavam o convento e levantavam todo o seu entorno, e aquela população que morava ao redor do convento ou do mosteiro. D'Ávila, né? Tudo que ela foi, tudo que ela fez. Pois é. Então, assim, a mulher, quer dizer, encabeçada aí por Maria, né, que assumiu um papel de destaque, né, dentro da religião. Você pode olhar as outras religiões, as mulheres são sempre anexas, né, aos deuses, né? Maria vai assumir aí uma dianteira, né? Vai ser a grande protetora, a grande intermediária, né? Como fala? Medianeira. A Theotokos. E né? a medianeira. E a Theotokos, né? Que é a mãe de Deus. Né? E dentro desse contexto da Revolução Francesa, né, que a Bruna comentou no início, foi que a gente também teve uma mulher aqui, que é a nossa fundadora, a Madre Maria São Miguel, e para a gente ver a perspicácia dela naquele tempo, né, de educar mulheres, porque ali a gente teve um esvaziamento da fé, não é? E aquelas mulheres eram mulheres de classe, digamos que hoje em dia seria algo de classe média.
E aí a gente parte para a importância da educação de uma elite para a formação e a evolução de uma sociedade. Então, ela, naquela época, já percebeu aquilo, que aquelas mulheres seriam responsáveis por seus lares e de educar seus filhos. Então, como é que a gente tem uma sociedade saudável e duradoura? Porque hoje em dia a gente pensa na elite, né? A elite como algo ruim. Sim. Mas assim, porque eu acho também que, de certa forma, a elite se transformou nisso. É a questão da formação, né? Porque a gente esquece que quanto mais a gente tem, né, quanto mais conhecimento a gente tem, maior a nossa responsabilidade. E a gente se esvaziou muito disso. Hoje a gente quer ter privilégios. Eu sou médico não para servir melhor as pessoas, mas para eu ter privilégios, né? Então, acho que nesse ponto a própria classe média se deturpou e também é vista assim como algo ruim, quando na verdade não deveria ser assim. É por esse caminho? Ah, é impressionante as questões. Eu falo assim, eu sou uma mulher do século XVIII, né? Porque os valores, os comportamentos, né? Eu sinto muita falta, até uma saudade, sabe? Da forma como você está chamando de elite, né? Como eles se comportavam, né? Eles eram pautados por uma coisa chamada caridade, misericórdia, Filantropia. filantropia maçônica. Uhum. Então você não tinha, Era caridade. era caridade, do era caridade cristianismo. cristã, era o respeito, sabendo que você era mordomo do que você tem. Então, aquela divisão que a gente vê nos livros didáticos, mais uma vez o livro didático, né? E mais uma vez as gravuras, é uma gravura terrível, terrível, que é o rei em cima, como é que é? Não, o padre que é em cima do rei, que é em cima do pobre. Vocês já viram o pobre carregando os dois? Sim. E o pobre bem magrinho e os outros bem gordões, né? As pessoas não sabem as funções, né? Uma sociedade de ordem, né? Então, você tinha 3 ordens: o clero, a nobreza e o povo, né? Cabia ao clero rezar, cabia à nobreza preservar, guardar, proteger, e cabia ao povo produzir comida, produzir filhos, né? Então, se eu não tivesse quem me protegesse, eu não conseguiria produzir nem ter filhos. Se eu não tivesse quem rezasse por quem está protegendo e rezasse por quem está produzindo, eu não teria também quem estava lá. Então, eram 3 repartições, cada uma na sua função, e organicamente funcionando. Quando isso se rompeu, você ficou com o pobre à mercê de quem? De uma elite perdida, porque ela não sabe quem ela é. Não sabe o papel dela. O papel dela, que é proteger. Então, por exemplo, alguns empresários, né, que você vê, um empresário que paga 14º salário, que paga participação nos lucros, que preserva, que tem cuidado, que ouve os funcionários, que tem uma ouvidoria eficiente, né? Esse é um mordomo da riqueza que Deus colocou na mão dele. E é isso que as pessoas têm que entender e fazer um discernimento, que a gente não está dizendo que a estrutura é perfeita. Não. Porque, como o professor bem disse, nós somos seres humanos. Exatamente. E errar faz parte da nossa essência, né? O único homem perfeito que passou aqui pela Terra, a gente sabe quem foi. Pois é. Então, até críticas em relação à igreja diante disso, a igreja também é feita de homens. Exatamente. Né? Só que como que a gente vai reagir a esses problemas e a esses defeitos que vai fazer a diferença, né? Diferença. E por quê? Porque você praticamente não dá mais ouvidos para quem está rezando por você. Desvaloriza até, né? Desvaloriza Tanto essa proteção quanto essa oração. essa oração. Então, existia uma coisa chamada Livro da Boa Morte.
Então, essas pessoas elas eram educadas lendo esse livro. As pessoas se preparavam a vida inteira para morrer. Para a E morte. hoje nós somos pegos de surpresa pela morte. Exato. É a última coisa que a gente quer pensar. E uma coisa que é muito interessante, você falando desse livro, se você vê os testamentos, né? Eu, fulano de tal, nasci não sei o quê, com um bom juízo das minhas faculdades mentais, decido fazer meu testamento, né? E aí ele diz que crê na Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, que tem um santo de devoção, e quer fazer o seu testamento para ter uma boa morte, né? E deixa parte daqueles subsídios para a igreja rezar por ele e por sua família. Uhum. E alguns aqui no nosso caso aqui de Vassouras, temos muitos casos, né, que eles botam pelos escravizados que tinha na fazenda ou na propriedade dele. Então ele lembrava também daqueles que trabalharam para ele. Inclusive com a libertação, né? Muitos escravizados eram libertos na hora em que os seus senhores Fazia o testamento. ou deixava assim uma cláusula, né? Deixo a fulana de tal, mucama de minha filha, até que com a cláusula de que a hora que ela casar, ela seja liberta. Olha que bonito. Né? Então tem esse tipo de cláusula, Eu né? queria só fazer uma parêntese aqui. Quando a gente fala da palavra elite, eu tive um professor que sempre sinalizava para mim para a gente tomar muito cuidado com o conceito, porque ele é um conceito muito amplo, né? E, por exemplo, eu até falo com os alunos, quando você está até no ensino superior, você é uma elite acadêmica. Sim. Então você tem elite em vários setores da sociedade. E é papel importantíssimo, né? Sim, Para sim. todos, não só para mim, mas para quem está Entendeu? embaixo. Não é quem nem tá- uma elite que a gente está, às vezes, falando de poder aquisitivo, mas uma elite, às vezes, cultural, Cultural, intelectual. intelectual, religiosa. No religiosa. cargo, até dentro do emprego ali, você exerce um papel de elite que tem que saber usar com sabedoria. Muito, muito, né? Eu estava falando ontem com uma pessoa que é proprietária, né? E dizendo da dificuldade que é você lidar com os seus funcionários. Porque se você afrouxa, eles acham que você é permissivo. Se você aperta muito, você é muito cruel, né? Chega até ao assédio. Então, você manter esse equilíbrio, né? Entre você dar e puxar e ter regras claras, né? E deixar muito claro que se essas regras não forem cumpridas, vai ter algum tipo de punição. O que nosso professor Paulo falava exatamente no último podcast. Então, é uma situação assim. Muita gente fala assim: eu não quero ser proprietário, né? Eu não quero ser chefe, porque é muito tenso você lidar com pessoas e saber o ponto de equilíbrio, né? Sim. Até onde ir, até onde, né, tirar. E aí, assim, a gente vê Jesus, às vezes, perdendo a mão, né? Arreda Satanás, né? Que coisa, vocês não estão vendo aí que eu estou aqui, que está aqui com esse medo aí desse mazinho bobo aí? Acalma. E ao mesmo tempo, vinde a mim todos vós que estáis cansados. Entendeu? Então, assim, a gente vê, né? O Paulo perde a mão com uma facilidade enorme, né? Paulo é um barato. E Pedro, então, meu Deus do céu, ele perdia a estribeira na primeira, né? Então, assim, a gente está falando de santos, mas tirando Jesus. E, assim, eu tenho refletido muito sobre a questão da encarnação, né? Do mistério da encarnação. Eu acho, sabe assim, eu estou tendo umas ideias assim, para Deus... ele fala assim, ele fica pensando, puxa, eu fiz tudo tão direitinho lá no Éden, deixei tudo tão arrumadinho, e eles na primeira, assim, a cobra já chegou e já falou besteira, né? E eles já caíram. Aí, como é que eu faço para experimentar ser um ser humano? E eu acho que a beleza de Jesus é exatamente essa, ele veio para experimentar cada sensação. Né? A sensação da fome, das tentações, e como é fácil, aí ele vai perceber, puxa, é muito fácil cair aqui. Nessa situação aqui é fácil, nessa situação aqui dá para resistir, nessa aqui é fácil. Aí chega naquela última hora, Pai,
afasta de mim o cálice. Né? Perfeito em tudo. Porque o ser humano pesou muito ali. Ele estava gostando tanto de ser gente, né? E agora eu vou ter que ir. Ele se apaixonou pelos discípulos, né? E pela mãe, etc. Ia ter que deixar tudo. E é assim, a partir dali, e aí tem, eu acho que não sei se é em Fátima ou é em Lourdes. Não é em Lourdes, não. Ou é Fátima ou é La Salete, que fala que a Nossa Senhora fala assim, eu estou segurando o braço dele, porque ele está muito bravo. Eu estou segurando o braço dele. Né? Porque, como ele experimentou ser um homem, ele sabe até onde dá para ir, onde não dá. E aí ele vai ver o quê? Que cada vez a gente está mais frouxo, mais cedendo. Né? E a educação, você vê, está uma frouxidão. Né? Essa coisa de aquela lei lá, não pode reprovar, não pode, tudo a criança magoa. Parece aí, tudo muito bonito, mas nem tudo que reluz é ouro, né? E a gente está criando pessoas muito frágeis. A gente está recebendo alunos na universidade extremamente frágeis emocionalmente, moralmente, e tudo fica doente. Né? Com doenças mentais. Então, é muito preocupante. Eu falei, inclusive, com a Marinéia, né? Que eu digo, Marinéia, só tem uma solução para os nossos alunos, para a gente ter um mínimo de harmonia para trabalhar. Tem que entregar para Deus. Aí ela ficou me olhando assim, né? Eu digo, tem que entregar para Deus. Porque situações bem complexas, desarmônicas, né? E que a gente não consegue andar. A educação, agora, hoje em dia, assim, eu imagino que cada tempo tem suas dificuldades, mas hoje a gente enfrenta muitos desafios. O papo tá maravilhoso, assim, tá muito bom mesmo. Eu acho que podcast com historiador tem que ser podcast de 5 horas. Pelo menos, assim, pra gente conseguir dar aquele pontapé inicial. A gente tem tempo ainda? Ai, Bruna, eu não consigo ligar no... Mas assim, eu queria... Temos um tempo, sim. Temos um tempo. Eu queria chegar um pouquinho na história do colégio aqui, Sim. né? A gente falar um pouquinho, porque nós tentamos fazer um tempo, né? Eu e a Bianca e o Maio, com uma pesquisa, e a gente tem aqui o Ângelo, que conhece a história da nossa cidade de Vassouras, a Irenilda também, acredito, que pode contribuir muito para a gente, né? De como que o Santos Anjos veio parar aqui nessa cidade histórica, que é Vassouras, e assim, foi o segundo colégio da Congregação dos Santos Anjos a ser fundado no Brasil. Né? Então, Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro conhecido, e depois Vassouras, aqui no interior do estado. Como que se deu essa chegada, Ângelo? Então, aqui tinha o palacete, né, do Caetano Furquim de Almeida. Ele é mineiro, né, de origem, e veio com esse grupo de mineiros que saíram lá de Minas depois da questão do momento do ouro. E ele é um advogado, bacharel em Direito, ele fez Direito em São Paulo. Como alguns membros das famílias com quem ele se relacionava, né? Como o pai da Eufrásia Teixeira Leite, o Joaquim José, o próprio irmão dele, o Francisco de Assis Almeida, que a propriedade dele era aqui, onde é o antigo Senai, né? Então, ele foi presidente de Câmara, foi vereador, como Francisco de Assis, como Joaquim José Teixeira Leite. Ele é posterior ao Joaquim José Teixeira Leite. E é no momento dele que a cidade começa a fazer a maioria das suas obras. E é no momento que está quase terminando a presidência dele à frente da Câmara, né? Porque o presidente da Câmara era legislativo e executivo, né? Você não tem a figura do prefeito. E a maioria das obras, a questão da praça, ali, a organização da praça e tudo mais, e é o momento onde a vila se transforma em cidade. E ele consegue algumas coisas, não só ele, anterior a ele, o Visconde de Araxá, e ele junto com o Visconde de Araxá, eles tinham uma amizade, né, muito grande. Eles fazem algumas coisas, iniciando na Câmara de Vassouras, que vão propagar para todas as vilas do estado do Rio de Janeiro, na antiga província do Rio, e vão chegar no Império.
e vai ser conhecido pelo império inteiro. Então você tem, antes de Vassouras virar vila, você tem um manifesto dos vassourenses, encabeçado pelo Visconde de Araxá, porque querem controlar a imprensa, a liberdade de expressão. De novo a gente volta nisso, né? Eles querem controlar, eles querem mudar algumas regras do judiciário, inclusive com a exclusão do tribunal do júri. E uma outra questão era a mudança de sede das vilas. E aí eles fazem um documento, e esse documento é conhecido até hoje como Manifesto dos Vassourenses. E derrubaram. E era simplesmente do Nabuco de Araújo essa proposta, pai do Joaquim Nabuco. Olha, grande abolicionista, né? E aí, o Caetano Furquim, ele também faz uma proposta muito interessante, que é que a décima urbana, que era um pagamento que as pessoas faziam quando anualmente, ou na transferência, ou por herança, tinha que pagar um valor para a província, que esse dinheiro ficasse no município. E ele pede também o pagamento de impostos de patentes, de aguardente e de engenho de café, que também fiquem no município. E ele tem um papel importantíssimo na questão da ferrovia. No projeto inicial da ferrovia, que é a Dom Pedro II, que vai ser, que hoje a gente conhece como Supervia, que passa aqui na nossa região, né, com a MRS, ele foi para a Europa para descobrir, ele trouxe pessoas que sabiam e conheciam um processo que poderia colocar um projeto da locomotiva subir a serra por cremalheira, e eles conseguem tudo isso. O projeto é assinado aqui na casa do Barão de Vassouras, só que na hora de fazer o traçado, Vassouras perde para a Barra do Piraí. Para Piraí, né? Ainda não tinha Barra do Piraí. Então, ele está envolvido nesses grandes projetos. E um que eu descobri hoje, eu não conheci, fui até perguntar a uma pessoa lá do Sul. Tinha um projeto dele com um dos Ottoni, o Cristiano Ottoni, para fazer um projeto de ferrovia entre Porto Alegre e Uruguaiana. Então ele estava em vários lugares. Ele pede para abrir banco, né? Eu não sei se ele era sócio do Teixeira Leite Sobrinhos, mas eles tinham umas outras casas bancárias no Rio. Então, assim, era uma pessoa muito bem articulada, uma pessoa que vivia, possivelmente, eu não lembro dele no Lammert sendo colocado como capitalista, mas possivelmente fosse, né? Uma pessoa que emprestava, né, a juros, que era algo muito normal na época. E num dado momento, né, ele deixa em testamento a doação do prédio para a municipalidade. E a municipalidade para fazer um asilo de meninas, né, que seria um orfanato feminino. Só que a municipalidade não tinha condições de fazer. Da mesma forma, quando aconteceu a questão da Santa Casa. Ofereceram a Irmandade Nossa Senhora da Conceição? Não. A Câmara? Não temos condições. E aí criou uma Irmandade da Santa Casa, né? Então, as pessoas começaram a se organizar, começaram a fazer vários mecanismos, né? Subscrição, que é um abaixo-assinado, as pessoas doando. Pegaram a questão, por exemplo, pegaram os textos que o Visconde de Araxá publicava no jornal, que ele tem alguns o pseudônimo de Macedônio. Pegaram esses textos todos e fizeram 2 livros, 2 volumes, Reminiscências e Fantasias. E a partir do que foi vendido, revertiam para a construção e a manutenção do asilo Furquim. Só que assim, a coisa foi tomando uma proporção que era um palacete muito grande, dependia de grandes fortunas, que as pessoas desse período já não tinham tanto, já era a época do café. Essas pessoas viveram o período do café, só que os seguintes já estavam caindo, já estavam vivendo com a questão das hipotecas, as pessoas estavam perdendo seus bens para os bancos. Então a gente já estava no declínio do café, né? No declínio do café, final do 19, a coisa ali já estava difícil. E aí, fazer só um parênteses, esse livro Reminiscência e Fantasia eu tenho.
Eu consegui, meu pai me deu de presente. Eu falei, pai, tem um livro que me interessa muito. Aí ele, eu vou te dar esse livro de presente então. E para minha alegria, quando eu abri o livro, eu falei, eu não acredito. Eu vi uma marca no papel que era de um Monsenhor Lino da Silveira Guzmão, que foi um padre que veio aqui depois do Monsenhor Rio. E ele tinha uma biblioteca, só que não diz que biblioteca era essa, que livros eram esses que tinha na biblioteca. E eu perguntei, algum dia, será que eu vou conhecer, eu vou saber que livros que esse padre lia? E aí veio parar esse livro na minha mão. E os livros do Caetano Furquim, há alguns dias desses, eu fui descobrir, foram doados para a Biblioteca Municipal de Vassouras. Então, vários livros, romances, muita coisa em italiano, tinha muita coisa em italiano, e foram parar na Biblioteca Municipal. Então, assim, ele doa para a municipalidade não dá conta. E eu ainda não sei como é que eles conseguiram chegar à congregação. Porque acho que só vem 2 irmãs para cá, né? A irmã Maria Agostinho e tinha uma outra irmã que eu não me lembro agora o nome. Eu não sei como é que foi esse contato, como é que elas descobriram, ou se alguém fez esse elo, né? Para que elas até... Provavelmente elas estavam lá na corte, né, lá no Rio, e buscando aí uma inserção. Eram mais ou menos recém-chegadas, buscando uma inserção, e foi uma chance. Lembrando que Vassouras era importantíssima. Sim, Né? sim. A cidade, assim, vamos dizer assim, era a cidade mais conhecida do interior. Né? Se você pegar, assim, Vassouras, a gente estava falando sobre isso ontem, numa monografia de uma aluna da Irenildo. Vassouras era Japeri, que era Belém, fazia divisa com Iguaçu, Itaguaí, parte para Paracambi era Vassouras, Paulo de Fronten, Miguel Pereira, Patido Alferes, né? Miguel, assim, você tem que pensar da Dutra ao Paraíba e de Paraíba do Sul a mais ou menos, quer dizer, Volta Redonda, vamos dizer assim, quase Volta Redonda, né? Era Vassouras. O que é Só para vocês imaginarem aí a área. enorme, né? Então, assim, a importância dessa cidade é uma cidade que trazia o que tinha na corte vinha para cá e às vezes as coisas se estreavam aqui para depois ir para a corte, para ver o nível da cidade. Então, assim, pelo que o Ângelo falou, e juntando com a ideia das irmãs, né, foi uma forma de... Eles tinham espaço, tinha a grana, tinha as garotas, faltava quem administrasse. Então, elas se dispuseram a vir para cá, né, E assumir essa missão, né? Quer dizer, num primeiro momento, era apenas um asilo de crianças, de meninas. Né? Então, era só administrar o orfanato, vamos dizer assim. E no segundo momento, provavelmente, elas entraram na educação. Como elas eram educadoras, sim, elas entraram nessa educação. Por quê? Elas, abrindo uma escola, elas conseguiriam captar alunas pagantes, sim, que iam fazer a manutenção das meninas pobres, né? Que vai ser o mesmo processo do Regina Coeli. É o mesmo processo. E a gente sabe assim, que antes da congregação dos Santos Anjos teve uma outra congregação, né? E aí elas tiveram uma dificuldade de manutenção, e aí a sobrinha do Caetano Furquim, que fez contato com as irmãs, talvez tenha sabido dessas questões do Rio de Janeiro, né, que o colégio estava sendo fundado lá, e fez esse convite, né, para uma visita aqui em Vassouras. Provavelmente. Sim. Provavelmente. Não, e assim, é muito interessante a figura do Caetano Furquim, e uma figura que eu gostaria de ter ainda tempo para estudar, que é o Francisco de Assis e Almeida, porque são figuras, às vezes, apagadas, né? Se você não é barão e você não é escravo, as pessoas do meio, os comerciantes, os advogados, os médicos, são esquecidos. Parece que não existiram, né? Eu trabalhei eu fiz pesquisa. Eu trabalhei com um comerciante, que foi o Benjamin Benatar. Então, assim, é você andar em outra linha. E Caetano Furquim foi quem? Peraí, ajuda a gente aqui, a gente já se situar. Um advogado, né? É uma família de Minas, se eu não me engano, acho que é Caxambu, né? Que é a origem deles. Não, é outro lugar. Caxambu, acho que foi onde ele morreu.
eu esqueci o nome da cidade, é perto ali de São João del Rei. O que que acontece? Eu acho que tem uma cidade chamada Forquim. Tem, E tem pra mas tem um amigo da Irenilda que foi na turma anterior à minha de mestrado, o Dr. Rodrigo Fialho. Ele escreve tem a dissertação lá na universidade, depois seria bom vocês tomarem pé, que eles têm, que é o Batista Caetano, que é o irmão do Caetano Forquim. E eles tinham um jornal lá em Minas. E eles eram bem politizados, né? Então havia uma questão política muito grande lá. O próprio Francisco de Assis e Almeida está envolvido naquela Revolução Liberal de 1842. E ele sai de Minas e vem aqui para ficar um pouco, vamos dizer, É escondido mesmo. e aí quem está indo combater essa Revolução Liberal é o Francisco Werneck, que é o Barão de Pati do Alferes, que vai se tornar sogro dele, sogro do Francisco de Assis e Almeida, porque o Caetano Forquim casa primeira e segunda núpcias com a filha do Barão de Vassouras. E aí você começa a ver os Almeida com os Werneck, os Almeidas com os Teixeira Leite com os Correia e Castro, e aí acaba que todo mundo é parente de todo mundo. Eu queria só voltar um pouquinho numa pergunta anterior, quando vocês falaram da criação da sociedade, né, da ordem. Ela foi criada em 1831. Então, pensando historicamente, né, é logo posterior a Napoleão. Uma França detonada pela guerra, né, uma guerra fratricida, e vai surgir, assim, precisava de uma ressurreição, né, vamos dizer assim, da França. Ela vai entrar nesse nicho. E uma coisa importante, Napoleão ele vai criar leis muito fortes, legislando sobre a educação. Ele vai criar um modelo de educação nacional, né, que até então ninguém tinha ousado fazer. E, provavelmente, quando ela cria essa escola para meninas da elite, é para fugir dessa educação massificante, que era uma educação pública voltada para o trabalho, né? Voltada para as artes manuais e majoritariamente masculina. Provavelmente as meninas não iam para esse tipo de escola. Então, era uma forma das meninas se educarem, que já era uma coisa que tinha muito na França, das meninas irem para conventos, se educarem para serem as donas de casa, né? As senhoras, né? E eu acho que eu até comecei um pouquinho com a Bruna já, e nas minhas aulas eu falo das disciplinas especiais que tinham nessas escolas, né? Como, por exemplo, puericultura. O que é puericultura? É como cuidar de um bebê. Como cuidar de uma criança nos primeiros anos. Que quando você vira mãe, você não fica desesperado, né? Exatamente. Eu estudei pra caramba no meu primeiro filho. Comprei um monte de livro e tal. Porque, assim, um bebê é um mundo... Se você não conviveu com crianças na sua infância, assim, filhos da sua mãe ou da sua tia, alguma coisa assim, você não tem ideia do que é um bebê. Tem ideia, né? É um enigma. E elas ensinavam fralda, questão de trocar, de dar banho, dos primeiros socorros, daquelas doenças infantis, como tratar... Lembrando que não existia, estou falando em 1831, né? Não tinha médico ainda. As primeiras faculdades de medicina estavam se constituindo, eram médicos gerais, não existia especialidade. E essas mães praticamente tinham que dar conta de tudo, né? Então, a própria saúde é a saúde das crianças. Outra coisa, como receber, como se portar, né? Como cuidar dos criados, como gerenciar uma casa, a economia de uma casa. Lembrando que o homem era apenas provedor. A mulher administrava. Ela era gestora. Ela era gestora dos estoques, gestora da manutenção da casa, gestora de tudo. Ela apenas reportava
né? E o marido pagava a conta, vamos dizer assim, né? E aí aquela coisa da mulher gastadeira, eu acho que vem daí. Porque como as mulheres não sabiam quanto custava, elas iam gastando, né? A casa precisa de novas cortinas, a casa precisa de mudar o piso, a telha lá quebrou e tal, precisa mexer. E elas mandavam fazer, né? E aí contratava e o marido dizia assim, "Ih", né? E lá em Você Minas... contrata o marido que Quando eu que deu um jeito de... quando eu cheguei em Minas, eu sofri assim, um choque elétrico, né? Porque a minha experiência é Recife, eu sou de Recife mesmo, São Paulo, 2 anos de São Paulo, e depois Minas Gerais, Juiz de Fora e depois Cataguases. Então, quando eu cheguei em Cataguases, fui morar numa casa, e aí eu tinha que contratar algumas coisas, né? O marido estava trabalhando, e aí chegavam as pessoas. Tinha jardim, tinha piscina na casa, enfim. E eu tinha que contratar essas pessoas. Os homens não fechavam negócio comigo. Eles iam, viam o serviço, dizia quanto era e falava assim, que dia que o seu marido está em casa? Porque mulher acerta e o marido às vezes não aprova. Então, eu me assustava muito com isso, né? Imagina, eu formada, trabalhei muito tempo, enfim, era praticamente cabeça da família, e quando eu era solteira e tal. E aí eu me assustava muito com aquilo, né? E depois a gente vai entender que são tradições lá do passado que cai nisso. A mulher contratar um negócio que é caro demais, o marido chega, não pago isso aí. E o cara já fez, né? Então, eu vejo essa criação dessa escola lá na França, né, e depois trazendo esse modelo para o Brasil, que vão ser várias irmandades que vêm para cá. Sacré-Cœur, né? A própria Regina Passes. Aqui em Vassouras a gente teve? O Sacré-Cœur, não? Sacré-Cœur teve. No Hotel Santa Amália? No Hotel Santa Amália. No portão tem uma plaquinha. Tem uma lá. plaquinha. E assim, uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção para a própria formação também do Caetano Furquim, porque ele estuda num colégio de padres em Minas, chamado Caraça. Sim, Lembra do Caraça? Caraça é tudo de Já bom. ouviu falar? Não. Tudo Hoje de bom. ele é um hotel, né? Mais ou menos na década de 60 do século XX, ele teve um incêndio. E aí perdeu-se a congregações que vendeu, e aí hoje é um hotel. Vocês vão lembrar, tem uma história nesse hotel que as pessoas botam um alimento para ver de perto o lobo-guará. E vocês já devem ter visto a reportagem sobre isso. E esse colégio, ele era muito afastado, né? Era tipo um mosteiro. Era um mosteiro. Era um mosteiro, mosteiro né? do Caraça. O mosteiro do Caraça, e ele... As pessoas iam para lá e aí, até um certo momento, estudavam lá e saíam para poder se casar, ser bacharel, ou continuar e se tornar sacerdote. E vendo uma vez um documentário sobre o Caraça, de um senhor visitando, ele falou que foi aluno lá. E tinha, durante as refeições, ficava alguém em oração, lendo trechos da Bíblia, e os outros sentados numa grande mesa. Então, 1 era para carne, 2 era para arroz, 3 era feijão, 4 era... Não podia falar. Era escutar a oração e se alimentar. Então, assim, são práticas de educação. E para terminar, o testamento da Dona Eufrásia é de 1930. A gente está falando de tanto tempo depois da educação, só que o testamento dela... Ela está mandando ensinar as artes mecânicas para os meninos, porque o país está se industrializando, e as meninas, ela manda aprender as artes domésticas, as prendas domésticas, cozer e cozer com S, cozer com Z, né? Isso. Né? Costurar e cozinhar, né? E aprender a cuidar de um lar. E isso quem falou foi Eufrásia Teixeira Leite. Eufrásia Teixeira Leite, que Entendeu? dizem que é à frente do seu tempo. Mas Não, ela era uma já é mulher outra do seu história. tempo. Eu Ela acho. era uma mulher do seu tempo. Total.
Tá? É isso. E olha que a gente nem entrou nos jesuítas, a gente Não. deixou os jesuítas de lado. Gente, eu acho que a gente vai ter que fazer a parte 2. Hein, nós deixamos os jesuítas de lado e assim, me deu uma dor no coração de não falar deles. Ah, eu também tinha, né, José de Anchieta, coisas pra gente falar. Falam. Mas a gente vai. Vamos combinar? Vamos fazer a parte 2? Vamos fazer. Já vai olhando na agenda aí que nós vamos fazer a Tá parte bom. 2. Tá bom, E a gente ótimo. já avisa o pessoal que está acompanhando, vai ter continuação. É isso. Nossa, que bate-papo foi incrível. Uma aula. Uma aula. E assim, é muito bacana, né? Não só quem é simpatizante de história, mas a gente precisa conhecer. Uhum. A gente precisa conhecer. E assim, falar de educação como um todo, e principalmente da educação católica, falar de muito tempo, muita história. É muita história. Falar de É. Vassouras é muita história. Uhum. Muito bacana. A gente pode encerrar? Vamos encerrar Então, então. antes de encerrar, deixa eu entregar uma lembrança para os nossos convidados. É uma novena da nossa fundadora, Joia. Madre Maria São Miguel. Ela já é serva de Deus, né? Ah, Pregar junto com uma oração de Nossa Senhora dos Anjos, que é a padroeira do nosso colégio, uma dezeninha do terço, um carinho para agradecer a presença de vocês aqui e partilhar todo esse conhecimento. obrigado. E é isso, gente. Foi uma delícia estar aqui com vocês. Foi muito bom o bate-papo. E lembrando, gente, se vocês não seguem a gente nas redes sociais, lá no Instagram, e não é inscrito aqui no nosso canal, aproveita para se inscrever, para acompanhar a parte 2, né? E é isso. Obrigada. Até o próximo Papo dos Anjos podcast.